Fala pessoal, Bolsonaro na cadeia. Como eu já havia falado para vocês, Pablo Marçal deixou isso bem claro durante os debates, que assim que passasse as eleições, o sistema ia dar um jeito de enfiar o Bolsonaro na cadeia. Não se canse de dar recados para o Malafaia, porque hoje atacou o Bolsonaro, como dizia Olavo de Carvalho. Silas Malafaia nunca foi amigo de Bolsonaro, ele é um aproveitador de última hora. Vou refrescar a cabeça de vocês. Em 2018, ele era pró-Alckmin. Quando ele viu que o povo queria o Bolsonaro, ele pulou fora do Alckmin e foi atrás de Bolsonaro. Agora ele acaba de decretar que tá pulando fora do barco do Bolsonaro, porque ele sabe do mandado de prisão que tem pro Bolsonaro, tá? Pra vocês saberem, o Procurador-Geral da República tem um mandado de prisão contra o Bolsonaro, e ele já sabe. E aí vai acontecer o pior depois das eleições com o capitão. Vem comigo que eu já vou explicar para vocês isso melhor. Antes de tudo, pessoal, se inscrevam no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo aí para informar o máximo de pessoas possível sobre o que está acontecendo. Isso foi publicado no dia de ontem, isso é matéria em todos os jornais praticamente, e saiu, isso foi divulgado, que a Polícia Federal vai indiciar Bolsonaro, Augusto Heleno, Braga Neto e o ex-chefe da Marinha no inquérito do golpe. Essa notícia que vocês estão vendo aí agora foi postada na coluna do Guilherme Amado no portal do Metrópolis. E ele colocou assim: novembro vai ter um gosto amargo para Jair Bolsonaro e alguns de seus ex-ministros. Sempre a gente consegue ver bem aí o que dá a entender a satisfação dele quanto a essa notícia, né? Mas veremos. Então vamos lá. Novembro vai ter um gosto amargo para Jair Bolsonaro e alguns de seus ex-ministros. A Polícia Federal vai indiciar em meados do mês o ex-presidente e os ex-ministros e generais Augusto Heleno e Walter Braga Neto, o ex-comandante da Marinha e almirante Almir Garnier Santos, o ex-ministro Anderson Torres, que eu não sei se vocês lembram, saiu há pouco tempo da cadeia, e o ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira, entre outros. Os 6 serão indiciados no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado após a derrota para Lula em 2022. Vocês sabem, melhor do que todo mundo, você pode não gostar do Bolsonaro, não concordar com o Bolsonaro, mas se você usar do seu senso crítico, do seu senso de justiça, você vai ver que não tem porra nenhuma de golpe, não tem tentativa de golpe. Até a minuta que foi intitulada de minuta do golpe não era de golpe. Mas pronto, vamos lá. A Polícia Federal tem elementos que mostram a participação dos 5 na trama golpista colocada em prática ao longo de 2022, e em especial após o resultado do segundo turno da eleição daquele ano. Mensagens encontradas recentemente pela Polícia Federal ligam Bolsonaro à minuta golpista, que implementava instrumentos jurídicos que permitiram contestar o resultado das eleições, à margem da Constituição. No texto, encontrado posteriormente com o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid, aquele que fizeram de tudo, apertaram ele de todas as formas possíveis para que ele entregasse um suposto crime de Bolsonaro, em que não havia crime nenhum de Bolsonaro, inclusive sobre as joias sauditas, que a própria PGR já sinalizou que vai arquivar o caso porque não tem crime, então não tem por que seguir com essa acusação se não há crime. Constava o decreto do estado de sítio e de uma operação de garantia da lei e da ordem. Quer dizer, se você faz e joga dentro, como está escrito ali, à margem da Constituição, ou seja, se você faz aquilo que a Constituição permite, é golpe. Esse é o país que nós estamos vivendo hoje. Esse é o Brasil que nós vivemos hoje. Não foi nada de ninguém invadindo o Congresso, fechando a Suprema Corte, nada disso. Segundo a informação da própria Polícia Federal, as conversas do que poderia ser feito na aplicação de uma GLO, que é a garantia da lei e da ordem, numa eventual aplicação de estado de sítio, isso é tudo constitucional, tá dentro da Constituição. E Constituição e golpe são palavras antônimas, são palavras contrárias, né? Porque onde se tem uma Constituição não se há golpe, onde se tem um país democrático não se há golpe. Mas pronto, vamos seguir aqui. A situação de Bolsonaro também foi agravada pela confirmação dos ex-comandantes do Exército, General Marco Antônio Freire Gomes, e da Força Aérea Brasileira, Tenente Brigadeiro do Ar Carlos Batista Júnior, de que Bolsonaro os pressionou a aderir a um golpe de Estado para se manter no poder. O ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, foi o único dos 3 chefes militares a
segundo a investigação da Polícia Federal, colocar suas tropas à disposição para uma intentona golpista. O ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, é listado como pertencente ao núcleo de oficiais de alta patente que teriam se valido do cargo para influenciar e incitar o apoio aos demais núcleos de atuação, por meio do endosso de ações e medidas a serem adotadas para a consumação do golpe de Estado. Quer dizer, tudo que vai contra o atual governo, o governo petista, o governo de esquerda, é golpe. A GLO no governo Bolsonaro é golpe, no governo de Lula não é golpe. O estado de sítio no governo Bolsonaro é golpe, no governo de Lula não é golpe. Manifestações, baderna no governo Bolsonaro é golpe, no governo do Lula não é golpe. Ou seja, isso aqui só revolta cada vez mais qualquer um. Você não precisa gostar do Bolsonaro, não. Qualquer um que tenha o mínimo de lucidez vê que você tem dois pesos e duas medidas. E sempre um lado sempre sendo favorecido e outro lado sempre sendo massacrado. Mas vamos lá. Já Anderson Torres, fora a omissão no 8 de janeiro, quer dizer, ele foi omisso no 8 de janeiro, ele conseguiu ser mais omisso do que o atual general da ABIN, né? Amigo do Lula, que sabia de tudo. Tem imagens dele que ele abriu as portas lá pros quebradores, pra quebra-quebra, porque eu não sei se vocês já viram, mas se vocês não viram, deixa aqui nos comentários que eu coloco aqui, eu faço um vídeo sobre isso pra vocês verem. Tem imagens de dentro do palácio, de dentro dos poderes, onde mostra essas imagens que o Dino colocou sigilo, que ninguém pode ver, que sumiram as imagens, que mostram que quem quebrou e depredou o patrimônio, o palácio, os poderes, já estava lá dentro, enquanto as câmeras externas mostravam o povo entrando lá fora no portão. Ou seja, pessoal, isso aí até o cego enxerga, né? Mas vamos lá. Quando ele mesmo, sendo secretário de segurança e sabendo do risco de invasão da sede dos três poderes, decidiu tirar férias e deixar Brasília. Será indiciado por ter servido, nas palavras do dos ex-comandantes militares, como tradutor jurídico da minuta golpista. Augusto Heleno e Braga Neto, contra o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Heleno, e uma das principais provas encontradas pela Polícia Federal foram anotações de teor golpista em uma agenda apreendida em sua casa. O compilado reunia medidas que poderiam ser adotadas pelo governo Bolsonaro, por exemplo, para frear a Polícia Federal e o Supremo, prevendo até a prisão de delegados que se dispusessem a cumprir ordens judiciais consideradas ilegais pelo governo. Pessoal, o que a gente vê aí dessa merda é que, se eles tivessem colocado isso em prática, o Supremo não estaria cometendo as atrocidades que tem cometido todos os dias, né? Que é uma atrás da outra, né? Então, como o Supremo não tem freio, e o Senado tá de joelhos, o Congresso Nacional tá de joelhos, a Polícia Federal age a mando do Supremo, cumprindo ordens ilegais. Mas pronto, vamos lá. E principalmente inconstitucionais, o Supremo, que deveria ser o guardião da nossa Constituição. A Polícia Federal encontrou provas documentais e colheu depoimentos confirmando que o ex-ministro da Defesa e candidato derrotado à vice-presidência, Walter Braga Neto, tentou pressionar o ex-comandante do Exército, Freire Gomes. Esse aí foi o cocôzão que traiu o povo que estava lá na frente dos quartéis. Mas pronto, a aderir o golpe de Estado. Numa das mensagens, ele chama o general de cagão por não ser golpista. Quer dizer, para o Guilherme Amado aqui, esquerdista declarado, né? Você jogar dentro da Constituição é você dar um golpe. Mas pronto, vamos lá. A PF também encontrou no celular de Braga Neto mensagens trocadas em dezembro de 2022 entre ele e Ailton Gonçalves Moraes Barros, amigo de Bolsonaro, com orientações para que o ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, fosse atacado pela mesma razão. Diante da resistência de Batista Júnior em aderir aos planos golpistas, Braga Neto o classificou como traidor da pátria, enquanto fazia elogios a Garnier, comandante da Marinha, em concordância com o golpismo bolsonarista. Todos os seis negaram que tenham participado de qualquer plano ilegal ou golpista. É assim, se tá dentro da Constituição, não é ilegal. E ponto. E ponto. Se tá dentro da Constituição, não é golpe. E acabou. A menos que o colunista que especial, né? Assim como o Supremo e a Polícia Federal e o governo de esquerda atual,
pensem que a Constituição é ilegal. Se a Constituição for declarada ilegal, ok, então isso é ilegal. Eu só vejo, pessoal, é só perseguição política, mas o Pablo Marçal já havia dito que isso ia acontecer, eu não sei se vocês se recordam. Ele falou inúmeras vezes isso. Era só passar as eleições desse ano, por quê? Porque o sistema queria utilizar do capital político de Bolsonaro. Então não podiam prender ele antes. Só que o que o sistema foi pego de surpresa é que o capital político de Bolsonaro não votou em massa no candidato que o Bolsonaro apoiou, que foi o Nunes. Não votou. Ou seja, como o pessoal não votou e foi para um direita reaça, foi para um direita ali antissistema, o sistema já... Ei, peraí. Bolsonaro não precisa estar fora da cadeia, vão meter ele na cadeia. Só que o que eles... Anotem isso que eu tô dizendo no dia de hoje. Hoje é dia 20 de outubro de 2024. No momento que eles botarem o Bolsonaro na cadeia, o Bolsonaro vai se transformar de um ícone em um mártir. E isso só vai aumentar mais ainda a popularidade dele. Ele vai cair pra cima. Escutem, gravem isso que eu tô falando pra vocês. Mas vamos lá. Logo depois disso, Bolsonaro reagiu à notícia, ao indiciamento. E vão ver, o próprio Guilherme Amado, na sua coluna aqui no Metrópolis, publicou sobre isso. E o que ele disse? Bolsonaro reage à notícia de indiciamento. PF criativa do Alexandre, entre aspas. Jair Bolsonaro reagiu à notícia publicada pela coluna de que será indiciado no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022. Jair Bolsonaro reagiu à notícia publicada pela coluna do Metrópolis, pelo Guilherme Amado, de que será indiciado no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022, após a derrota para Lula. O ex-presidente afirmou que nunca tomou nenhuma providência para decretar estado de sítio no país, conforme constava na minuta golpista encontrada com seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e apresentada por ele aos comandantes militares. Abre aspas. É mais uma da PF criativa do Alexandre de Moraes. Não existe decreto de estado de sítio. O presidente que quiser decretar estado de sítio deve enviar uma exposição de motivos para o Congresso, ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa. Cadê a exposição de motivos? Não tem, porque nunca tomei nenhuma medida concreta sobre isso, afirmou no telefonema que fez para a coluna. Às 6h50 deste sábado, dia 19/10, para comentar a notícia publicada às 2h da manhã. Bolsonaro disse que uma eventual condenação sua é para reforçar a inelegibilidade já decretada por ele. Querem garantir com uma condenação, disse. A despeito dos arroubos que teve durante o seu governo, o ex-presidente disse que nunca desrespeitou a Constituição, livro que, segundo ele, era sua leitura de cabeceira e de banheiro. Abre aspas, eu estudei toda a Constituição desde que assumi. A Constituição tem que ser a leitura de cabeceira ou ficar no banheiro. Eu leio no banheiro, era minha leitura de cabeceira e de banheiro. Sempre falei e joguei nas 4 linhas da Constituição. Nunca fiz nada fora, fecha aspas, afirmou Bolsonaro. Bolsonaro disse que não há nada de concreto contra ele. Abre aspas, os caras estão fazendo uma tempestade dentro de uma garrafa de plástico. Fecha aspas. Conforme mostrou a coluna, a Polícia Federal vai indiciar, em meados de novembro, o ex-presidente e os ex-ministros e generais Augusto Heleno, Walter Braga Neto, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o ex-ministro Anderson Torres e o ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira. Entre outras pessoas, os 6 serão indiciados no inquérito que apura a suposta tentativa de golpe. A Polícia Federal considera ter elementos que mostram a participação dos 6 na trama golpista colocada em prática ao longo de 2022, em especial após o resultado do segundo turno das eleições daquele ano. Mensagens encontradas recentemente pela Polícia Federal ligam Bolsonaro à minuta golpista que implementava instrumentos jurídicos que permitiram contestar o resultado das eleições à margem da Constituição, como eu disse para vocês. No entanto, no texto encontrado posteriormente com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, constava o decreto de estado de sítio e uma operação de garantia da lei e da ordem. Ou seja, a situação de Bolsonaro também foi agravada pela confirmação dos ex-comandantes do Exército, o Freire Gomes e o Carlos Batista Júnior, de que Bolsonaro os pressionou para aderir ao golpe de Estado para se manterem no poder. Ou seja, pessoal, resumindo aqui para vocês, o que a Polícia Federal tem contra o Bolsonaro? Simplesmente a palavra de dois membros aí das nossas Forças Armadas que são a favor do governo atual, do governo de esquerda, e estão dizendo que foram pressionados a aderir. Ok, tudo bem. Eu não sei como que o presidente da República pode pressionar o cara que é chefe interino das Forças Armadas ali no seu departamento, né? Eu acho que
É bem complicado você dizer isso, mas pronto. E tem a suposta minuta de golpe que foi pega na casa do Mauro Cid, que tinha lá possibilidades dentro da Constituição Federal. Dentro da Constituição Federal. Nada fora da Constituição Federal. Nada. Vocês sabem muito bem que quando se quer dar um golpe, se junta as Forças Armadas ou o grupo ali que quiser tomar o poder e vai fechar o Congresso, vai fechar o Supremo Tribunal, vai fechar a porra toda, vai prender todo mundo. Vocês viram isso acontecer? Ah, mas o Bolsonaro não fez porque não tinha apoio, mas tinha um povo, Com uma palavra, se Bolsonaro quisesse, tinha posto fogo no Brasil inteiro, tinha causado aí uma guerra civil. Então isso aqui nada mais é do que o próprio Bolsonaro falou, querer confirmar a inelegibilidade dele através de uma condenação, porque todo mundo sabe que a inelegibilidade de Bolsonaro vai cair, porque isso aqui não tem nem pé nem cabeça, principalmente com a saída de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que vão, eu acredito, eu espero em Deus, que sejam impeachmentados e saiam fora, porque são bandidos travestidos de ministro da Suprema Corte. Infelizmente isso é a realidade, né, pessoal? Então é o seguinte, eu trago para vocês isso hoje com um pesar, né, cara? Porque isso aqui é uma vergonha, eu não tô feliz, não tô comemorando. Por mais que eu acho que Bolsonaro tenha falhado em algumas situações, em bastantes situações, mas ninguém é perfeito, né? A gente tá elegendo um ser humano para ser presidente da República. Não é um santo, né? Não é Deus que é presidente da República. Então, todos nós somos passíveis de erros e eu acho que Bolsonaro cometeu alguns, principalmente em relação às pessoas que estão presas até hoje no 8 de janeiro. Mas eu acho que de golpe não tem nada. Não tem nada. Golpe é o que o governo atual tá dando na nação durante esse governo, né? Que o rombo das estatais já é o pior em 26 anos. Então, golpe é isso. O povo tá aí passando fome e o governo tá esbanjando com a esbanja e o duende verde lá do Lula, gastando o dinheiro do povo e o povo morrendo de fome. Então, esse aí é o resumo dessa situação de hoje que eu trago para vocês. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like, compartilhe esse vídeo. Nós estamos rumo aí aos 300 inscritos. E deixe aqui os seus comentários sobre o que vocês acham sobre isso, porque isso é muito importante para nós. Tá bem? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!